É verdade que o Léo Condé não queria vencer o jogo, o empate era o suficiente. E mais uma vez, Leonel Pico em pauta, mais uma vez repercute, só que dessa vez o técnico foi pra cima. Já deixei a sua curtida, se inscreva no canal, compartilhe o nosso conteúdo. Na descrição desse material deixei o link desse baita fone de ouvido aí, que é um dos melhores custos-benefícios. É o fone de ouvido que eu uso, QKZ AK6. Coisa top, coisa linda, qualidade lá em cima, preço lá embaixo. E você vai estar nos ajudando também, que a gente ganha uma comissão. O Remo empata e aí entra o Pico no lugar do Zé Welles. E aí entra o Pico no lugar do Zé Welles, que é algo que eu já venho dizendo aqui há algum tempo e que a gente vai questionar se é certo ou se é errado, mas é a convicção do cara. O Zé Wellison briga por uma vaga no time titular com o Pico. É isso, cara. E a convicção dele é essa. Quer entrar nesse assunto logo, Michel? Porque a gente pode pode ouvir ser, o Léo Condé. Pode ser. Primeiro, porque ele se defende, né? Porque eu vou dar o contexto. E foi aqui, atacado tá? por acaso? Eu vou dar o contexto. Vou dar o contexto do que aconteceu. Na coletiva após-jogo, Rodolfo Souza levou uma pergunta que ele ouviu dos torcedores. Ele ouviu dos torcedores. E o Léo Condé, ele não reagiu tão bem assim, né? Porque praticamente todo jogo tem uma pergunta sobre o Pico. Vamos conferir o que ele disse. Mas de novo vai fazer essa pergunta? Toda coletiva, o Pico ele é jogador do clube igual todos os jogadores são. Quando eu cheguei aqui, o Patrick estava encostado e hoje é um dos melhores jogadores. O Marcelinho é um jogador que estava encostado e é um dos melhores jogadores. Todo jogador do elenco ele está à disposição para ser utilizado em qualquer momento do jogo. Leonel Pico é um grande profissional que está trabalhando no dia a dia, está sendo respeitoso com os companheiros da posição. Nesse momento a gente está fazendo opção pelo Patrick, pelo Zé Wellison, pelo Zé Ricardo, que está fazendo muito bem a função. E daqui a pouco, quando o Pico também tiver o momento dele entrar, de iniciando a partida, ele vai entrar, como já entrou em outros jogos. Nós temos que parar com isso de perdeu, é culpa do Zé Wellison. Não, já perdemos com o Pico também, contra o Flamengo, contra o Coritiba, contra o Fluminense. Perde com o Pico, ganha com ele, perde com o Zé Wellison, ganha com ele. O futebol é assim. Então... Foi aí o que disse o técnico do Remo, senhores. Ganha com ele e perde sem ele também. Eu bato nessa tecla também. E já venho batendo há algum tempo. Né? É porque quando vence, parece que aí tudo fica bom. O sistema dele é bom, a forma como ele entrou não é discutida, o Remo venceu, né? Ele muda depois do gol, né? E o cara tá falando aqui, o Stanley, que os caras já estavam à beira do campo para entrar. Mas só tinha um cara para entrar, que era o Pico. Ele só ia fazer essa mudança. Ele ia botar o Pico no lugar do Zé Wellison para dar um gás ali no meio de campo. E depois ele mete o Jaderson no lugar do... Não, Zé, depois. Depois, né? Mas, pois depois que ele empata, aí passa uns minutos, ele mete o Jaderson no lugar do Zé Ricardo. E só no final... Nos acréscimos que ele mete os três lá. Os três. Então, assim, cara, ele criou uma estratégia, ele montou um time e ele foi com esse time até o final. Com esse time, ele estava perdendo por 1-0 para o Botafogo. Com esse time, ele empatou, e com essa estratégia, ele empatou o jogo. E aí, no final, ele foi premiado com o gol do Jajá da virada. Não acredito o gol da virada, as mudanças que ele fez na reta final, as 3 mudanças. Mas aí não tem como não acreditar, né? Porque o David Braga puxa o contra-ataque, toca no Gabriel Poveda, o Gabriel Poveda chuta e quem faz o gol é o Jajá. Então teve participação aí de 2 jogadores que ele colocou em campo. Né? Talvez ele entendeu que naquela reta final ali ele teria 6 minutos para poder, quem sabe, quando o Botafogo tem alguma brecha ali, ele conseguir marcar o gol, e deu certo, né? David Braga é muito bom para puxar o contra-ataque, muito bom mesmo, fazia muito essa função no Atlético, que era um time reativo dentro da Série B, então tinha muito essa característica ali, e ele colocou o David Braga, tem um pulmão do caramba também, né, o David Braga. Então ele puxa ali o contra-ataque, joga no Poveda, Poveda chuta, sobra, e o Jajá, enfim, né, Jajá conseguiu acertar o gol e fazer o gol da vitória, o gol da virada do clube do Remo. Deixa o time mais ofensivo. Mas ali tu tem quantos minutos? Ele
Se tu quer ganhar o jogo, Não. tu muda antes. Não, mas, Tudo mas bem, por que exemplo, ele poderia trancar completamente poderia o time, trancar, verdade, entendeu? E que verdade. já é um sinal também de que ele pensou um pouquinho que ele diferente. pensou, opa, eu acho que dá pra encaixar alguma coisa, porque tirar o Mike e botar o David Braga não é uma substituição normal também. Verdade. Sim. E Aí o Jaderson vai, né? Ali. E aí joga o Jaderson pra ali. Isso é verdade, faz sentido. Talvez ele tenha sentido que dava pra... Bora dar uma arriscadinha aqui. Bora arriscar aqui, né? E aí se ele toma o gol, o que a gente ia falar? Foi muito ousado. Ele é doido, ele tá ferrado, precisando pontuar fora de casa. Consegue o gol, ele vai me tirar o Mike e botar o David Braga? É isso que a gente já tá falando hoje. Sim, provavelmente. Então, assim, acho que é questão de você respeitar a convicção do profissional. Ele tem que ser cobrado por isso. Né? Os resultados não vêm, ele tem que ser cobrado por isso. Mas ele claramente tem uma ideia de jogo que ele acredita que é suficiente para fazer com que o Remo pontue na Série A. E eu não posso deixar de levar em consideração que ele está sem o poder ofensivo dele. Não, Isso é verdade. E isso é verdade. Falando até sobre essa questão de Pico e Zé Welles, só amanhã, João Vanderlei, eu prometo a você que eu vou trazer um comparativo para a gente detalhar ainda mais essa situação. Mas o que dá para a gente falar da diferença atualmente de Pico e Zé Welles? Primeiro, a gente tem que imaginar como é que chega o trabalho do Condé. O Condé chega com metade da torcida querendo que ele não viesse, metade da torcida querendo que ele fosse embora. Isso aí é fato. Ninguém imaginou que o Condé seria a contratação de treinador para o Remo no momento em que ele chega. O Condé, ele chega, primeira coisa que ele faz, e isso a gente vê no time que é escalado, ele chama quem ele conhece. Ele chama Patrick, ele chama Zé Wellison, ele chama Pikachu. Que tá jogando muito esse tal de Patrick aí, tem que respeitar, viu? E o próprio Condé fala, né, que o Patrick, ele resgatou e tudo mais, falando inclusive dessa resposta sobre o Leonel Pico. Ele mantém ali o Marlon na zaga, o Marlon vinha sendo até questionado um pouquinho, mas ele mantém Marlon. Então ele faz um time com peças que ele conhece. O Zé Wellison é um jogador que hoje no time do Clube do Remo, o Zé Wellison é um cara para te entregar uma marcação num espaço curto e te entregar um passe que tem que ser mais qualificado nessa saída de bola. Não que o Pico não entregue, mas o Pico não entregou nesse contexto que o Zé Wellison entrega, que é dar esse primeiro passe, fazer essa pivotada ali no meio de campo. O Pico, ele pode, acredito que ele tem capacidade técnica para isso, mas a característica do Pico é até um pouquinho diferente. Se a gente reparar bem, o Pico é um camisa 5 meio esquisito, porque ele tem uma leitura de jogo muito boa, e ele muitas vezes ele lê um espaço e ataca esse espaço. O chute que ele dá ali, que ele quase vira o jogo antes do 2-1, ele viu que dava para ele dar uma subidinha ali. Não era para ele subir ali, podemos dizer assim, mas ele viu que ele dá uma subidinha, que dá para fazer isso, e ele quase faz o gol. Contra o Santos, ele dá uma disparada para fazer uma pressão no zagueiro lá do Santos, rouba a bola e quase faz o gol lá na Vila Belmiro. Então, Ele é muito bom no combate, né? Pois é, o Pico, ele é esse cara, só que ele não é esse cara. E o que me incomoda no que o Condé fala sobre o Pico é que, em determinado jogo, o Condé diz que o Pico é um cara mais posicional. Teve um outro jogo que ele falou, eu coloquei o Pico ali para ele ter uma marcação um pouquinho mais agressiva. Aí também não me fez sentido essa análise em relação ao que ele espera do Pico. Ele espera que o Pico seja esse cara mais posicional no lugar do Zé Welles. Então, bora ver se ele vai conseguir colocar o Pico para fazer essa função. Ou ele espera que o Pico seja esse cara que não é nem um 5, nem um 8. É um cara que te entrega mais solidez defensiva, mas que também ele pode disparar um pouquinho mais em determinados momentos. Eu acho que é essa terceira opção aí, né? Ele cumpre, né, um efeito ali defensivo forte, mas quando precisar também, quando ele sentir aí o atleta, né, o sentimento do atleta, ele deve ter essa liberdade para subir um pouco mais. A questão do Zé Welles, eu acho que ele pega muita titularidade pela função tática mesmo. Ele é muito cumpridor de tarefa a pedido do treinador. Acho que é muito nesse sentido. E aí o Léo Condé, na convicção dele, ele entende que é a melhor forma, que é o que eles falaram aí, de buscar pontos dentro de uma Série A difícil. Né? Então, acho que é mais nesse contexto. O que eu estou imaginando que vai acontecer daqui para frente é isso que a gente viu nesse jogo. O Pico vai ser esse cara para entrar durante o jogo, que não tem uma dinâmica de jogo de regularidade para ser esse 8 de box to box, mas que ele tem sim uma capacidade ofensiva. Quando eu precisar de um cara que me entrega uma defesa bacana, mas que me entrega uma leitura ofensiva de que pode atacar o espaço, eu tenho no Pico esse jogador. Então acho que ele vai ser esse cara desse contexto, com esse trabalho do Léo Condé. E deixa eu trazer 2 pontos aqui.
o Zé Welles também não é um cabeça de bagre, Sim, sim. tá? Eu acho que o Zé Wellison tá na frente nessa briga aí, porque eu acredito que o Léo Condé enxerga ele como um jogador mais técnico no meio de campo. Não sei. Acho que não. Eu acho que com mais pegada. João. Eu penso que seja isso. Além da Eu acho que é mais por causa da função tática. Mas é isso, pessoal. E aí? Zé Wellison ou Leonel Pico? Mas não tem como, né? O cara, após vencer um jogo difícil por 2-1 de virada, vou fazer uma pergunta dessa também. O cara tá pilhado, né? O cara fala, pô, só quero comemorar, eu só quero tirar esse peso, né, que eu vinha carregando de não vencer e tal. Vocês me vêm de novo com esse mesmo assunto, Leonel Pico e tal, gente. Vamos comemorar, né? A gente tem aí agora uns dias pra trabalhar, pra enfrentar o Palmeiras dentro de casa. Gente, foi mais ou menos assim, né? Mas tava com moral o professor aí, então vamos passar um pano aí pro Léo Condé, né? E que venha o próximo duelo, que venha o próximo jogo. Tamo junto, pessoal, torcedor remista. Não deixe de curtir, não deixe de se inscrever e não deixe de compartilhar. Créditos a Liberal Esporte. Tamo junto, hein? Tamo junto.